Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E no vídeo de hoje eu venho trazer para vocês essa delícia aí de cone trufado de Oreo. E a receita é muito fácil, bora lá ver? Para essa receita top de linha, a gente vai precisar dos recheios das bolachinhas, tá, gente? Aqui eu tenho mais ou menos uns 10 a 20 recheios dos biscoitos. Aí o leite, a margarina, a farinha de trigo, o creme de leite, tá? Coloquei uma caixinha de leite condensado aqui na nossa panela de fundo grosso, uma caixinha de creme de leite. Daí a gente vai adicionar o nosso recheio das bolachas, uma colher de sopa de margarina, uma colher de sopa de farinha de trigo diluída em 1/4 de leite, tá? Eu vou utilizar a peneirinha pra gente não deixar esses gruminhos da farinha causar pelotas em nosso recheio. Daí a gente vai levar o fogo baixo e mexer até engrossar, gente. Não é pra deixar como brigadeiro, tá bom? É um recheio mais cremosinho, a gente vai desligar antes do ponto de brigadeiro, tá bom?
Aqui o nosso recheio já começou a encorpar, já começou a ferver, mas a gente vai continuar mexendo, porque o ponto ideal para a gente rechear os nossos cones é quando a gente joga o recheio sobre ele mesmo e forma um montinho, tá bom? A gente sabe que aí esse pontinho é para rechear cones, rechear bolo no pote, fazer coberturas de bolo, tá bom? Se a gente deixar um pouquinho mais, ele vai ficar um recheio mais enrijecido, como se fosse um brigadeiro, mas a gente não quer que chegue a este ponto, tá bom? Então vamos continuar mexendo bem, tá? Ele vai começar a desgrudar um pouco do fundo da panela e a gente vai tá vendo as bolinhas e daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês o ponto ideal. Ah, pessoal, se vocês quiserem fazer um brigadeiro também de Oreo com esse recheio, é só vocês retirarem alguns ingredientes, como o leite, a farinha de trigo e diminuir no creme de leite. Vocês vão colocar uma caixa de leite condensado, meia caixa de creme de leite, uma colher de sopa de margarina e as bolachinhas, né? No caso, os recheios da bolachinha Oreo. E no final, vocês vão mexendo até fazer o ponto de caminho, o cambalhota que eu já ensinei pra vocês. Depois que esfriar, de preferência de um dia pro outro, vocês vão enrolar e passar na bolachinha esfarelada. Essa é uma dica que fica aí pra vocês fazerem brigadeiros diferenciados, brigadeiros gourmets. Então, pessoal, eu decidi não cortar muito o vídeo, principalmente nessa parte de mexer, pra vocês verem que demora um pouco mesmo de pegar a textura, porque parece que tá mole, que não vai enrijecer nunca, mas vocês vão continuar mexendo aí que vocês vão conseguir um recheio super, hiper maravilhoso, cremoso. Ai, gente, vocês só comendo pra vocês saberem. Agora aqui a gente já vai chegando no nosso ponto ideal. O recheio ele já começou a reduzir. Parecia que não ia chegar a esse ponto nunca, tá? Mas vai chegar. Ele começa a demorar a cair da colher de pau, tá bom? Você já começa a ver com mais facilidades aqui o fundo da panela, tá? Se você jogar o recheio sobre ele mesmo, vai formar um montinho. Então esse é o ponto aqui, ó. Vou virar aqui pra vocês verem. E agora a gente já vai colocar já num recipiente, cobrir com plástico, esperar esfriar e rechear nossos cones. Aqui o nosso recheio já está bem frio e agora a gente vai colocar as bolachas que a gente tirou os recheios, tá bom? A gente vai esfarelar com a mão e vamos colocar no nosso recheio mexer. Aqui já está o nosso recheio com as bolachas, gente, não deu pra eu gravar pra vocês porque eu me esqueci, porque eu tava fazendo várias coisas e eu achei que eu gravei, mas não estava gravando. Aqui é só vocês quebrarem mesmo com a mão pedaços grosseiros da bolacha e adicionar o recheio e mexer bem, fica assim, deliciosamente pigmentado. Agora que a gente vai tá banhando nossos cones, tanto por dentro como por fora, com o nosso chocolate branco. Vocês já sabem que eu utilizo a Norcal, tá? É a melhor marca. E aqui é o chocolate Norcal em moedinhas, que facilita nosso trabalho de a gente ter que picar. A gente cobre primeiro por dentro, leva pra geladeira, depois volta, cobre a metade do lado de fora, leva pra geladeira e depois cobra o restante. Eu prefiro assim do que passar o pincel. Então vamos lá. Só essa parte de cobertura é muito importante. Se ficar alguma parte do cone sem cobrir, tanto por fora quanto por dentro, vai entrar ar e nosso cone vai ficar murcho, tá bom?
É muito importante a parte da banhagem. Não pode, depois que o cone estiver pronto, deixá-lo na geladeira e nem muito menos fechar o saco mal fechado, porque senão, se a embalagem estiver mal fechada, também vai entrar ar e vai murchar. Então tudo isso é muito importante. O recheio não pode ser mole demais, porque também pode ocorrer de murchar o nosso cone. O recheio não pode estar gelado, tem que estar em temperatura ambiente. Aqui a gente está moendo também um pouco de biscoito para poder a gente decorar o nosso cone na parte de fora. Já banhamos todo ele por dentro, agora a gente vai banhar a parte de fora e já vamos colocar os biscoitos esfarelados. Agora aqui a gente terminou de banhar esse primeiro cone e vamos colocar o biscoito esfarelado, tá, gente? Não precisa ficar muito bem esfareladinho, é importante que deixe assim bem grosseiro, bem rústico. Aqui eu tô utilizando um prato com papel toalha para poder amparar todos os farelos que caírem, a gente poder estar reaproveitando. O papel toalha tá limpo e é bom que a gente evita um pouco da bagunça e que o ambiente que a gente trabalha fique bem saudável, né, gente? Que é super importante, higiene é tudo. Agora aqui a gente vai colocar os biscoitinhos e já vamos começar a rechear. Eu dei uma pulada no vídeo, é claro. Aqui está o nosso recheio, gente. Tem que introduzir a nossa manga bem lá no final. Eu gosto de rechear o cone com a manga, porque é necessário para que o recheio venha ir bem lá no fundinho. E a gente vai subindo a manga e ele fique todo recheado para que as pessoas venham comer o cone e ele venha estar recheado do início ao fim. E a gente vai fazer esse processo em todas as casquinhas. E ao final vamos colocar o biscoitinho em cima. Aqui, gente, a gente já vai fazer a tampinha. Com o restante do chocolate que sobrou, a gente vai colocar a tampinha no cone e já introduzir o biscoito. Você pode colocar inteiro ou você pode cortar pela metade. Eu vou colocar inteiro, só uma banda, e vou deixar ali para enrijecer ali, o chocolate secar e ele ficar em pezinho. Olha, gente, é a coisa mais linda do mundo. Aqui eu tô utilizando um saquinho plástico nas mãos para poder evitar que o calor das minhas mãos venha amolecer o chocolate, ainda mais o chocolate branco, que ele é bem sensívelzinho, tá? Então a gente vai fazer esse processo em todos e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como ficou o cone, como ficaram todos eles juntos, já embalados, tá bom? Aqui estão os cones, já secaram. Deixei secar na temperatura ambiente mesmo, gente, que tá um pouquinho frio, então foi bem rapidinho o processo de secagem. Aqui eu já coloquei os lacinhos cor-de-rosa e tô esperando minha filha terminar de cortar os adesivos pra gente poder inserir e deixar eles bem fofinhos. E agora eu vou mostrar umas fotos pra você dos cones, como ele fica por dentro. E vocês podem estar vendendo esse cone aqui a partir de 7, 8 reais. Eu coloquei 8 reais porque é um trabalho bem grande que a gente tem, o gasto também, é uma coisa bem exótica, não é um sabor comum, então sabores mais exóticos, mais diferenciados, vocês têm que tá cobrando um pouquinho mais caro. Logo, logo eu vou trazer para vocês também um cone de choquito. Então assim ficaram os nossos cones, e essa aqui são as fotos maravilhosas que tiramos aqui no jardim de casa mesmo, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o seu like, porque nos ajuda muito. Não esquece de se inscrever se não é inscrito e de ativar o sininho de notificações. Beijo!